Olá, galera, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Está começando agora mais uma aula de História com o professor Marcos. Para quem não me conhece, sou professor da Rede Itabaianinha. Estou aqui lecionando História, tá ok? Para quem está chegando agora. Aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar enviando, tirar quaisquer dúvida ou questionamento, alguma coisa assim, ou dar sugestão de aula. Estou aqui à disposição de todos. Dando continuidade ao nosso assunto da aula passada, né, estamos trabalhando na contra-reforma religiosa. Destaco que a contra-reforma foi uma resposta da reforma. Havia, né, como vocês já sabem, que havia ali o monopólio, a presença do catolicismo na Europa, né, que representava a maior instituição religiosa do mundo, inclusive da Europa. E aí é quando Martinho Lutero ele vai propor algumas mudanças, algumas notificações dentro da Igreja Católica. Por não haver um retorno, ou seja, já como não houve aceitação das propostas, das modificações de Martinho Lutero, né? E devido a outros acontecimentos que estava gerando ali a questão da burguesia e outros movimentos, vai surgir uma reforma que vai dar início ao surgimento do protestantismo. O que é protestantismo? É um conjunto de igrejas e religiões que vai surgir como alternativa e como oposição ao catolicismo. Já como a igreja estava perdendo, a igreja católica estava perdendo fiéis e seguidores, né, para o grupo de protestantismo, a igreja propôs a contra-reforma, né, que é justamente se opondo mais uma vez ao protestantismo. Então, a partir daí é que vai gerar a Inquisição. A Inquisição ela tem início na Europa, mas que com o passar dos tempos, com o passar dos anos, ela vai chegar ao Brasil. No período da Reforma, né, estamos ali no início de 1500, né, quando o Brasil estava sendo descoberto? Não, porque o Brasil não foi descoberto, lembre. Os portugueses chegaram ao Brasil e houve o processo ali de colonização e o processo, claro, de conquista. O Brasil não foi descoberto porque, como a gente já sabe, já trabalhamos aqui, havia nativos, havia já indígenas nessa região, né? Então, como descobrir uma terra se já havia moradores? Então, né, fica essa reflexão. Enfim. Então, o conteúdo de hoje, contra a reforma religiosa, a Inquisição no Brasil. Trabalhando semana passada na Europa. E como foi essa Inquisição? Que a Inquisição, como ocorreu no Brasil? Como os nativos, como os indígenas lideram com essa circunstância, com essa nova estratégia da Igreja Católica, a fim de tentar ampliar e expandir os seus dogmas e os seus princípios religiosos. Então, é baseado nessa questão que a aula de hoje ela vai percorrer. Vocês vão colocar aí, pessoal, no capítulo 6, vocês pegam seu livro didático, seu lápis, sua caneta. Então, vocês vão colocar no capítulo 6, página 119, ok? E a gente vai hoje até a página 122, tá bom? Muito bem, vamos lá. Primeiro, vocês sabem o que é Inquisição? Pense aí, 1, 2, 3, pronto. Pessoal, Inquisição nada mais é de um movimento, né, que foi criado pela Igreja Católica no final da Idade Média. Professor, mas eles que era no início da Idade Moderna. Surgiu na Idade Média, no final da Idade Média, iniciando a Idade Moderna, tá? Então, vamos lá. A Inquisição foi um movimento, seguindo aqui ó, a nossa anotação, a Inquisição foi um movimento da Igreja Católica iniciado no fim da Idade Média, estabelecido com a missão de barrar o desenvolvimento dos chamados movimentos heréticos. Aí agora sim, vocês podem estar se perguntando, professor, então ele foi criado pela Igreja Católica no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. E tinha como missão, tinha como objetivo barrar o desenvolvimento dos chamados movimentos heréticos. Que movimento é esse, pessoal? É justamente o movimento protestantismo. É justamente as pessoas que se colocavam contra a seguir as questões religiosas do catolicismo. Então, qualquer pessoa que tivesse uma opinião diferente e que tivesse uma percepção ou uma ideia diferente do que a Igreja Católica pregava, era tido como herege e automaticamente se enquadrava ali ao movimento dos heréticos.
ou se não, dentro do protestantismo. Quem era o grupo dos protestantismo? Eram justamente os calvinismo, a igreja calvinista, a igreja anglicana, o luterismo, que a gente já viu na aula passada. Para quem está chegando agora, é interessante que vocês revejam as aulas passadas para que vocês consigam aí compreender o desenvolvimento da Contra-Reforma. Então, a gente já sabe que a Inquisição, né, foi um movimento da igreja, criado no final da Idade Média, na Idade Moderna. Mas o objetivo, barrar. Como barrar, pessoal? Através de algumas estratégias, algumas práticas que era colocado em, que eles era planejada essa prática e colocada em prática. Uma prática que era planejada e, de fato, era viabilizada ali no dia a dia, era colocado na vida real das pessoas que moravam na Europa, mas também no Brasil. Vejamos aqui, dentro das diversas práticas que surgiram, dentro das diversas ferramentas criadas, existiu o Santo Ofício, que eu já mencionei aquela passada, mas apenas frisando, né, que surgiu ali no século XII, surge o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, responsável de punir todos que estivessem contra ou atentassem à igreja. Então, vejamos, olha, a Inquisição, ela vai surgir ali no final da Idade Média, como falei para vocês. O Santo Ofício, ele vai surgir antes, mas ele vai ser aprimorado pela Inquisição e vai ser colocado em posto no final também da Idade Média, ok? Então, vejamos qual era o objetivo: punir todos que estivessem contra ou atentassem à igreja. Atentar seria necessariamente atacar, jogar uma bomba na igreja? Não necessariamente. Poderia, o simples fato de você descumprir uma regra básica ou essencial ou não, que foi criada ali pela igreja, né, neste período. Estamos trabalhando, pessoal, não hoje, não é o contexto de hoje, tá bom? Não bota aí na mente de vocês o contexto de hoje. Estou falando de um fato histórico, tá? Que é comprovar cientificamente devido às fontes que já foram catalogadas até o momento por diversos antropólogos e pesquisadores e historiadores. Tá bom, galera? Então, vejamos lá. Heresias. Pessoal, o que é heresias? Dentro, no Brasil, heresias era justamente grupos hereges que podemos destacar. Temos os albigenses, não aceitavam a autoridade do Papa, e os valdenses. Esses valdenses questionavam o luxo do clero. Então, perceba, heresias eram grupos de pessoas que se opuseram justamente ao modo e à prática do catolicismo, ok? Dentro desse grupo de heresia existiam diversos outros grupos, que eram justamente os albigenses e os valdenses, questionavam o luxo do clero. Tá? Então, a igreja no Brasil. Por que o Brasil colônia? Porque foi justamente o período ao qual os portugueses chegaram aqui com seus objetivos de vida e passaram a se desenvolver. Então, vejamos, tá, pessoal? A igreja no Brasil colônia exerceu grande influência na sociedade colonial. Sua atuação estava dentro dos parâmetros da Contra-Reforma. Então, perceba. Qual era a prática? A reflexão que eu lanço aqui para vocês. Qual era a prática que os jesuítas faziam nas aldeias indígenas? Pensem aí. A catequização. Então, a catequização foi uma estratégia da Contra-Reforma para tentar barrar o avanço do protestantismo, para tentar conter, claro, que o protestantismo ou outro movimento social dos hereges chegassem ao Brasil. Então, qual foi a mentalidade, qual foi a concepção da igreja naquele período? Vamos catequizar os índios para que os índios automaticamente se tornassem católicos. Mas quando os portugueses chegaram e os jesuítas chegaram ao Brasil, eles não levaram em consideração que os indígenas que aqui estavam já tinham sua cultura, já tinham suas crenças, seus hábitos religiosos. A grande maioria eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, percebam, os portugueses chegaram, não levaram em consideração o contexto religioso
e já impuseram a sua religião. Qual é a religião dos portugueses? O catolicismo, o monoteísmo. É quando passa ali o processo de catequização. Os padres, os jesuítas, na verdade, perdão, os jesuítas, penetram nas terras, né, percorrem diversos pontos do Brasil, a fim de catequizar as aldeias indígenas. Catequizar, tornar automaticamente aquele índio, aquele nativo, um católico, um seguidor católico. Então, temos aí, quer queira que não, uma apropriação cultural de forma forçada. Os índios, de forma forçada, foram obrigados, na grande maioria, a aderir, a aceitar a religião dos portugueses. Caso eles resistissem, poderia ocasionar a morte, a punição. Então, houve grupos de resistência. Diversos indígenas e nativos que estavam nessa região, sobretudo na região nordeste, na região litoral nordeste, resistiram à dominação dos portugueses. Mas temos que comparar que, quando se trata de armamento de conflito, automaticamente, pelos portugueses dominarem mais a questão do armamento automático, né? E os índios, eles se defendiam com o que eles mesmos produziam a nível de natureza. Então, o Holocausto, melhor dizendo, foi gerado justamente por esse conflito, impulsionado aí pelos conflitos religiosos, pela resistência, ok? Aliás, resistência por parte dos nativos que não aceitavam e não concordavam com os princípios do catolicismo. E, de fato, imagine aí, pense aí, pessoal, alguém chegando para sua casa e, não, esse daqui é o verdadeiro Deus, esse daqui é o verdadeiro pregador, esse daqui é o verdadeiro criador do mundo. O seu está errado, o seu é demoníaco, né? Normal, a gente não gostaria de ouvir isso, né? Ninguém gostaria de ouvir isso. Então, automaticamente, a gente faz ali uma resistência, né? A gente tenta mostrar um viés totalmente diferente e aí parte para a questão de resistência mesmo. A principal ordem religiosa foi a dos jesuítas. Os jesuítas eram pessoas que percorriam ali as aldeias. Foram os criadores das primeiras escolas que ensinavam os filhos da elite. Lá na Europa, tá? E para cá, e quando eles vêm para o Brasil, eles passam a catequizar os índios. Os índios no Brasil. Quando os portugueses chegaram, pessoal, quando se trata de valor, de quantitativo para a história, ele é um pouquinho relativo, porque é baseado em alguns estudos. Então, nós não temos um valor específico, tá? Mas nós temos as pesquisas demonstram uma aproximação do quantitativo de nativos. Então, havia 3 milhões de habitantes, estou falando a nível de Brasil, aproximadamente, eles estavam divididos de 300 a 2, estavam divididas em aldeias de 300 a 2.000 habitantes. Vamos pensar o seguinte, a vez tinha uma aldeia que tinha 300 nativos, 300 índios, e existia outras aldeias que eram maiores e tinha aproximadamente 2.000 índios, tá? Idioma, eles falavam português? Não, português eles passaram diversas aldeias depois que os portugueses chegaram. Mas anteriormente isso, havia ali aproximadamente 170 idiomas, tá, pessoal? Esses 170 idiomas, aos poucos, com a chegada dos portugueses, foi sendo corrompido. Foi sendo perdido, né? Devido que, por uma questão de necessidade de sobrevivência, os índios tiveram que, basicamente, foram forçados a aprender a linguagem dos portugueses. E quando você deixa a sua cultura para necessariamente seguir uma outra, de forma forçada, você acaba perdendo as suas raízes. Viviam em comunidade, praticavam agricultura e estavam no estágio neolítico. Em outros pontos da América, você vai ver os incas, os maias, os astecas, como a gente já trabalhou, existiam outras culturas, umas outras estruturas, cidades complexas. Os índios que habitavam o Brasil, não. Existia o estágio neolítico. Então, o que é o neolítico ali? É justamente um período da história que era marcado, sobretudo, pela dominância da agricultura. Havia no Brasil diversas sociedades indígenas, com predominância no ramo tupi. Então, essa região aqui, pessoal, siga aqui o mouse, ó. Essa região aqui toda do Nordeste, aqui, ó,
como também a parte da Amazônia, era a etnia que predominava era o Tupi-Guarani, tá? Aqui recentemente não. Aqui em Sergipe, atualmente, nós temos ainda algumas aldeias indígenas, somente ali no Vale do Cotinguiba, ali no Rio São Francisco, lá no Rio São Francisco. Na Bahia ainda temos também, que é lá a tribo do Banzaê, tá? Que hoje se tornou também um município, e outros locais aqui próximos também possuem, mas a sua maior predominância hoje é justamente na Amazônia, perdão, tá? Então, as missões jesuítas no Brasil. Em 1549, chega ao Brasil o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, trazendo consigo os primeiros jesuítas, chefiado por Manuel de Nóbrega. Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada de Companhia de Jesus. Então, os jesuítas, eles saíam, né, pelas aldeias, eles, juntamente com alguns bandeirantes, né, que eram quem fazia a frente, cortando as matas, porque não tinha estrada, pregando, né, os dogmas do catolicismo, e que pertencia à Companhia de Jesus, tá? Diversas companhias de Jesus que foram colocadas em prática no Brasil. Então, a Companhia de Jesus, o que é necessariamente? É uma ordem religiosa que nascia em um período em que a Igreja Católica estava sofrendo uma crise grave. Qual foi essa grave crise? Justamente a reforma religiosa posta na Europa, que aí, né, é quando surge o protestantismo, passa a ganhar novos fiéis passam a aderir às ideologias e aos princípios do protestantismo. A Igreja Católica perde fiéis. Então, surge nesse contexto de crise do catolicismo, sendo seu poder hegemônico questionado pela reforma protestante. Como eu falei para vocês, né? Reforma protestante, né? O grupo de religiosos e líderes que se opuseram ao modo de como o catolicismo pregava em nome de Deus. Pessoal, frisando, não é o contexto de hoje. Estou falando em um fato histórico que ocorreu lá no final da Idade Média, no início da Idade Moderna. E aqui, pessoal, aqui é uma representação, tá? Aqui não é uma fotografia, é uma representação, uma iconografia, que representa justamente aí a catequização dos índios. Se você parar para observar, né, no meio um jesuíta que está ali expondo e automaticamente mostrando, através de sua retórica, através de sua linguagem, de gestos e expressões corporais, a questão dos dogmas do catolicismo, está ensinando. Seria justamente a escola ali, de jesuítas para ensinar os nativos a questão do monoteísmo, tá? Então, vocês percebem ali o índio ajoelhado, né? Já reverenciando ao jesuísmo, né? Ao catolicismo, né? Ambos, na verdade, os dois indígenas, enfim. Então, vocês conseguem perceber aí que, se a gente for analisar o pano de fundo aí, pessoal, aí meio a mata, justamente essa reflexão que eu quero lançar para vocês. Então, quando se fala de Inquisição, vocês já sabem aí do contexto que eu já expliquei para vocês aqui, ok? Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo e, em seguida, comente, diga da qual escola você está falando, de onde você estuda, o seu nome completo. Se você gostou dessa videoaula, tá bom? Deixe aí se eu gostei, que eu vou gostar também de ver o comentário de vocês. Eu gosto muito, muito mesmo, de verdade, de ver o comentário e a interação de vocês. Isso estimula muito, tá bom, pessoal? Do mais, eu quero mandar uma mensagem, né? Basicamente, né, nesse período de pandemia, busque sua paz interior para que também consiga viver em paz com todos aqueles que estão perto de você, tá bom? Mando um abraço especial à Escola Municipal Pedro Álvares de Macedo, que está sempre nos acompanhando, fazendo as atividades. Continue a fazer as atividades, viu, galerinha? Em breve estaremos de volta. E claro, né? Fiquem em paz e deixo aqui o meu muito obrigado por estar sempre acompanhando as aulas de história. É um prazer imenso ter vocês aqui, tá bom, galera? E valeu, até a próxima. Até a próxima semana. E não esqueça, claro, de fazer a atividade. Valeu, galera!